Olá, bom dia. Está sendo realizada desde a sexta-feira passada a terceira Semana de Valorização da Mulher, que é promovida em parceria com o Tribunal de Justiça. E é sobre isso que nós vamos conversar no café da manhã de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi a juíza Larissa Tupinambá. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui e ter esse espaço para falar da Semana da Mulher. Pois é, já é a terceira Semana de Valorização da Mulher, não é isso? Isso, estamos na terceira edição, um projeto bem sucedido. A gente percebeu que a punição e a repressão sozinha não é suficiente para conter esse fenômeno, que além de tudo é social. Então a gente traz esse assunto para o debate público, convida a comunidade a participar e tem tido um resultado muito positivo. Assim, um balanço dessas duas últimas edições. Dá para dizer que foram alcançados os objetivos? Você está dizendo que tem que mudar um pouquinho a estratégia, que não é só repressiva, ela tem que ser preventiva, vamos dizer assim, né? Mas dá para fazer um balanço dessas duas? A gente conseguiu chegar em ambientes notadamente masculinos, nos sindicatos, nas feiras livres, e aí trabalhar a questão da conscientização de possíveis agressores e de resgate da autoestima dessas mulheres. E com a adesão das comarcas do interior, o trabalho ficou ainda mais completo. Essa semana está sendo realizada aqui, agora, mas depois ela vai para as outras comarcas do interior, é isso? Isso, nós encerramos as atividades aqui na capital com o seminário, que é para capacitação de magistrados, servidores da rede de enfrentamento, porque nós trabalhamos com uma parceria articulada. E depois vai para os interiores, cada juiz faz na sua comarca um trabalho preventivo. Mas isso aí, por exemplo, acontece na comarca que o juiz quiser fazer ou ele vai acontecer em todas as comarcas? Acontece em praticamente todas as comarcas do interior onde os colegas têm competência na matéria, nessa questão do combate à violência de gênero. Combate à violência de gênero é uma palavra que está muito na moda, violência de gênero. Mas é a mesma coisa que a gente ouvia falar antes, quando a gente falava em agressão à mulher? Não só agressão física, a gente tem que desmistificar isso. Tem agressão psicológica, agressão sexual, agressão moral, que é aquele xingamento, a humilhação, a ridicularização. A gente não pode partir do pressuposto de que só a violência física, porque deixa marca e evidência que precisa ser combatida. Porque antes tem todo um histórico que nós precisamos estar lutando contra para não chegar no resultado letal, que é o feminicídio. Porque antes, a gente quando falava em agressão à mulher, a gente falava mesmo da agressão física. A gente não estava falando mais antes de agressão psicológica, essa agressão que vem minando um pouco a autoestima da mulher ao longo do tempo e que a gente não percebia que era uma agressão. A gente só falava da agressão física, aquela que deixava marcas, como você falou. Hoje essa abordagem é diferente e as pessoas já têm consciência disso. A popularidade da Lei Maria da Penha tem permitido às mulheres entenderem que nesse momento anterior da pancada, do chute, do soco, do empurrão, elas também têm a proteção das autoridades. Às vezes a gente se assusta com o aumento dos casos, mas na verdade esse aumento tem um lado positivo. Significa que a mulher tem procurado a polícia, tem procurado a justiça, porque ela está tendo um retorno. Hoje, as mulheres não têm mais vergonha de dizer que são agredidas, que estão passando por uma situação, vamos dizer, humilhante, mesmo quando isso antes a gente tinha aquele receio de ofender os filhos, da sociedade saber. Antes ninguém queria saber disso. A gente quer dizer, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje todo mundo pode meter a colher? Pode, inclusive o terceiro que saiba dessa situação pode denunciar, o juiz pode dar a protetiva, independente do pedido da mulher. A gente quer que a rede de proteção funcione. A vergonha ainda existe, é muito difícil para a mulher assumir que o que ela escolheu para a vida dela deu errado. Que a história que ela sonhou não vai acontecer, que aquele que ela escolheu para ser o pai dos filhos não é a pessoa com quem ela sonhou. É um ciclo que precisa ser destituído, combatido, mas sem o apoio das pessoas diretamente envolvidas, das autoridades, da polícia, do Ministério Público, da Justiça, principalmente da sociedade, sozinha ela não consegue. E hoje toda essa rede, ela está envolvida, ela está funcionando como a gente imagina que ela está funcionando, para dar essa proteção para essa mulher que tem coragem de denunciar? É interessante que a gente diga que a Lei Maria da Penha não é punitiva. Tanto que ela não prevê crime, ela não prevê pena, ela quer proteger a mulher. A mulher ela pode pedir uma medida independente de um processo criminal, independente da prisão do agressor, porque às vezes ela quer continuar com o marido, ela só quer ter a sensação de que aquilo ali, aquela agressão não vai voltar a acontecer. E a gente precisa sim dar essa alternativa para ela. Pode haver a reconstrução do laço com respeito e resgate da dignidade. Isso é muito interessante, porque assim, às vezes a gente recrimina a mulher
que denuncia o agressor, que pede uma medida protetiva, mas ao mesmo tempo quer ficar com ele. Puxa, ela não tem vergonha, ele está agredindo ela, ele está fazendo isso ao mesmo tempo, ela quer ficar com ele. Mas isso é uma alternativa que deve ser dada à mulher, não é? Isso, a gente não pode entender que isso é uma conivência, que a mulher permanece no relacionamento porque ela gosta de apanhar. É muito difícil a desconstrução do machismo, do sistema patriarcal, do costume que subjuga a mulher. Então, a gente tem que dar essa alternativa. Nós temos um projeto na coordenação da Mulher do Tribunal de Justiça, sob a presidência da desembargadora Ângela, que fala exatamente em reconstrução da paz familiar, porque essa pode ser uma alternativa. Aquele episódio pode ter sido um episódio isolado na vida do casal e eles conseguirem, sim, restabelecer o vínculo de uma forma saudável. Assim, agora cá entre nós, pela experiência de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem, essa é uma alternativa que vem acontecendo? Essa reconstrução desse laço? Depende. Quando a agressão realmente é isolada, não faz parte de um histórico de vida do casal, é possível sim que o respeito se restabeleça. Agora, quando ela só vai aumentando em intensidade, começa com uma ameaça, com uma humilhação, com ele diminuindo a mulher, criticando o corpo, dizendo que os amigos dela são ruins, que a família não presta, que nada que ela faz é adequado, é bem difícil que se consiga essa restauração. Os homens, de alguma forma, porque já existe o trabalho com o agressor, né? Essa conscientização, essa valorização da mulher, mas o homem agressor, de alguma forma, ele já tem essa consciência de que ele está fazendo uma coisa errada e de que ele precisa, vamos dizer, reformular esse pensamento? Infelizmente, não. A maioria dos homens atribui a agressão a uma atitude da mulher. É uma inversão de culpa. Ela mereceu apanhar, ela fez alguma coisa que determinou que eu batesse. Então, nós temos investido também, aqui na capital nós já temos, em algumas comarcas do interior, no grupo reflexivo, onde a gente coloca esse homem agressor junto com uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogos e assistentes sociais, para que ele possa refletir e se entender como autor e responsável pela violência para a partir daí mudar de atitude. Mas eu imagino que não é um processo fácil para o homem, não, né? Não é um processo. Eles aceitam a si mesmo, não sendo fácil, de alguma forma eles aceitam vamos dizer, essa nova reflexão, esse ponto de partida para uma nova postura? No primeiro momento é uma imposição, a gente coloca como condição na medida protetiva, mas aí depois eles mesmos conseguem absorver e alguns já são até agentes multiplicadores e monitores dentro desses grupos. Isso é bom, né? E diminui bastante a reincidência esse trabalho. Diminui a reincidência por conta desse trabalho de conscientização masculina, mas no geral, doutora Larissa, a gente pode dizer que essa valorização da mulher, ou pelo menos a diminuição da agressão doméstica dentro da família, ela tem diminuído? Não, na verdade a gente tem feito esse trabalho para diminuir esses índices, porque o processo, da forma como ele se apresenta, o processo penal, ele não é a solução. É necessário que se façam campanhas de prevenção, que se chame a comunidade para dentro desse contexto, que se faça diferente, porque senão nós não vamos conseguir superar esse fenômeno que, além de tudo, é social. Se faça diferente, mas o que pode ser feito de forma diferente para alcançar esses objetivos? Nós temos ido, como eu te falei, nas feiras livres, temos ido no sindicato, temos conversado sobre a Lei Maria da Penha, temos colocado que a agressão contra a mulher não é só uma agressão contra o feminino, ela atinge a família, atinge a sociedade de um modo geral. E tem funcionado. E isso faz diminuir a violência, não só a aplicação de uma pena sem caráter ressocializador. É a prevenção mesmo. É a prevenção. Seria o caminho. Então nós vamos fazer um rápido intervalo nessa conversa, mas a gente volta já já para continuar esse papo. É só um minutinho. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essa semana de valorização da mulher que está acontecendo aqui em São Luís e logo depois vai para o interior do estado. Quando a gente fala em medidas protetivas, pelo menos a primeira ideia que vem na cabeça da gente é aquela, deixar o homem 300 metros longe da mulher.
O que são medidas preventivas, na verdade, doutora? As medidas protetivas são a grande e melhor inovação da Lei Maria da Penha. A possibilidade do juiz conceder para a mulher uma proteção efetiva, imediata, sem ter que ouvir o agressor, até pela urgência que o caso demanda, sem ter que ter parecer do Ministério Público, sem ter que ter uma produção de prova muito longa. Então, a gente consegue dar para a mulher de uma forma eficiente, rápida, célere, uma proteção. Agora, a gente precisa, para que funcione melhor, ter uma retaguarda necessária. Claro. Tem que ter uma fiscalização para ver se essa medida está sendo cumprida. Aqui na capital, isso se torna um pouquinho mais fácil, porque nós temos a Patrulha Maria da Penha que faz esse acompanhamento. Mas no interior do estado já fica um pouquinho mais difícil? Mais complicado. A gente está tentando, junto à Secretaria de Segurança Pública, que esse projeto se estenda, que a gente consiga uma viatura, pelo menos, para fazer esse acompanhamento. Mas o que são essas medidas protetivas? Por exemplo, eu reclamo do meu agressor, vou na justiça, vou na delegacia, vou lá no órgão competente e reclamo e peço uma medida protetiva. O que seria, na prática, essa medida? Você pode determinar o afastamento, que tem esse limite espacial, né, que geralmente a gente coloca de 300 metros. Pode ter a proibição de contato, ele não poder ligar, não poder mandar mensagem por rede social, por WhatsApp, Instagram, direct, e-mail, sinal de fumaça. Não se aproximar dos locais de uso frequente da mulher, como, por exemplo, igreja, faculdade, escola, trabalho. E o interessante é que essa medida pode se estender àquela testemunha que foi lá depor para ajudar a mulher e aos filhos e familiares. Entendi, a testemunha. Essas medidas, assim, por exemplo, não entrar em contato por sinal de fumaça, telefone, rede social, qualquer coisa. Não é uma coisa meio complicada de fazer um acompanhamento? Quer dizer, só ela vai saber se ele entrou em contato. Ela costuma denunciar se ele infringe essas determinações? Sim, agora é crime, né? Antes a gente podia decretar a prisão, no caso de descumprimento de protetiva, a prisão preventiva, aplicar multa, né, para doer no bolso ele não fazer de novo. E agora, com a alteração legislativa, o descumprimento da protetiva é crime, ele pode ser preso imediatamente em flagrante. Então, se a mulher procura a autoridade policial e diz que aquela medida concedida judicialmente não foi cumprida da forma como determinada, ele é preso em flagrante. E as mulheres estão reclamando? Tem reclamado. Só não quando elas ainda têm esperança em retomar o relacionamento. Por exemplo, vocês determinam, deixa eu fazer papel de advogado contra aqui, tá? Se vocês determinam medidas protetivas para uma mulher que fez uma denúncia, tá? Tipo essa, não entrar em contato, não mandar mensagens no direct, no WhatsApp. Vamos no WhatsApp, que é a coisa mais simples e popular. Mas se ela quiser receber, ela pode receber? Pode, e se ela não denunciar, nós não vamos ter como saber que houve esse descumprimento. E também acontece, às vezes, da mulher estar tão envolvida nesse ciclo de violência que ela procura. Apesar de ter a medida de afastamento e proibição de contato, ela procura. E muitas pessoas têm a seguinte dúvida: ela procurou, a medida foi descumprida, não é crime? Então ela não pode ser processada? Não. E aí não? Porque a lei é de proteção da mulher. Né? E esse tipo específico, esse crime específico é para punição do homem agressor. Mas se a gente pensar bem, na verdade, ela não está cometendo um crime. Ela quer refazer aquele laço que a gente falou no começo, né? Quem sabe, de repente, ele não mudou, ele não está arrependido, eu não fiz uma besteira fazendo a denúncia. Será que eu posso trazer ele de volta? Será que a gente não pode encarar assim? Bem por aí, às vezes dá certo. Você marca uma instrução, por exemplo, e aquela mulher que foi vítima de agressão não comparece para produzir a prova, ou então ela muda a versão que ela contou na delegacia. É denunciação caluniosa, eu acho que nós temos que ter sensibilidade para examinar a questão. Às vezes, o simples fato da protetiva ter sido concedida ou dele ter sido preso num primeiro momento lá na delegacia faz com que o homem mude aquela realidade, pare de beber, se torne um pai melhor. E é isso que ela queria, o resgate desse vínculo. Nenhuma pena vai poder solucionar o que ela já conseguiu de uma outra forma, simplesmente com a medida. E aí ela deixa de comparecer em juízo. O juiz tem que ter sensibilidade. Talvez ela conseguiu sozinha o que ela esperava que a justiça conseguisse através dessa punição, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ela conseguiu, então ela já se sente, vamos dizer, um objetivo cumprido, que era o que ela queria. O agressor, você falou assim, deixar de beber, ser um pai mais eficiente, mas casaizinhos mais jovens, eles também passam por situação
como essa? Bastante. Aí eu acho que a falta de experiência e maturidade. Eles vão construindo o relacionamento aos poucos e aí passam por bastante percalço, né? O ciúme é mais intenso e a agressão ela é mais comum, mais cotidiana. E eles podem passar inclusive pelo aconselhamento também nas equipes multidisciplinares do fórum e tem funcionado, independente da pena, da aplicação de uma pena. Não interessa se é jovenzinho, se é mais maduro, se é mais idoso, todos vão ter o mesmo tratamento. Isso, infelizmente a violência doméstica e familiar é um fenômeno democrático. Não escolhe idade, não escolhe classe social. A gente pensa, só acontece naquelas famílias mais pobres. Não, tem família abastada também envolvida. E aí a situação às vezes ainda é mais complicada por conta da divisão de bens. Exatamente. As famílias mais abastadas, vamos dizer. A mulher ainda tem vergonha, por exemplo, quando ela é uma pessoa pública, quando ela é uma pessoa socialmente vista como equilibrada, como lá, quando a coisa não acontece direta, desse jeitinho lá dentro, ela tem coragem de denunciar? É mais complicado? Nem todas as vezes, é mais complicado porque ela se sente mais exposta. Para as pessoas é como se aquele relacionamento fosse perfeito. É verdade. E ela expor essas mazelas não é simples nem fácil. E aí passa pela divisão de patrimônio, pela guarda e pensão dos filhos. Algumas mulheres ainda têm na imaginação a certeza de que se saírem de casa vão perder direito à pensão, à divisão de bens, à guarda dos filhos. Isso não existe. O abandono de lar foi completamente constituído pela Lei Maria da Penha. Hoje a mulher pode sair? Pode pleitear a prestação alimentícia, ficar com os filhos, porque ela não é obrigada a ficar numa situação que lhe desfavorece. Isso é muito bom, né? Quer dizer, é só ter coragem, vai em frente. Às vezes só romper o ciclo já é uma boa medida, né? Inclusive é protetiva prevista e expressa. Que ela saia de casa com auxílio de força policial se necessário, ou que ele seja afastado do lar e que ela permaneça na casa com o apoio da polícia. Um vizinho, por exemplo, a gente falando aquele negócio de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quem mais, eu acho que presencia, quem dá mais para perceber, são as pessoas mais próximas, tipo vizinhos, essa coisa toda. Os vizinhos, eles já têm coragem também de chamar a atenção? Sim, infelizmente eles partilham daquele entendimento que não conseguem compreender quando a mulher volta. E aí na primeira vez eles ajudam e denunciam e depois eles se omitem um pouquinho. E aí eu quero aproveitar o espaço para pedir que as pessoas não se omitam, que elas denunciem. Não é fácil sair desse ciclo e para quem está de fora é mais fácil colaborar e fazer a diferença. Entendi. Quer dizer, por exemplo, eles fazem a primeira denúncia, eles ajudam a primeira vez. Ela volta, eles não ajudam a segunda, da terceira em diante ninguém quer mais ajudar. Quer não. Todos se omitem e aí acabam compactuando com a violência. E aí pode acabar numa situação bem diferente daquela primeira, da segunda, onde se tentava uma reconciliação, né? Até porque a gente não sabe se essa mulher não está sendo coagida e ameaçada a permanecer no relacionamento. É verdade. Então tudo isso está sendo discutido nessa semana de valorização, que termina hoje, quarta-feira, né? E que a partir de então começa no interior, né? Isso, nós tivemos a abertura na sexta-feira, no Fórum do Calhau, tivemos uma apresentação cultural com Boi de Nina Rodrigues, as índias todas adesivadas e tatuadas, dizendo não à violência, meu corpo, minhas regras, respeita as minas. Foi uma apresentação muito bonita. Aí no sábado e domingo estivemos nos estádios, no jogo do Sampaio, jogo do Moto, os jogadores entraram com uma faixa, gritando em repúdio à violência contra a mulher, utilizamos o placar eletrônico para passar nossa mensagem, distribuímos material gráfico e fomos ainda aos terreiros dos bois, na zona rural, para conclamar mesmo a população a participar, a funcionar como agente multiplicador em suas comunidades, a dar um grito de repúdio à violência contra a mulher. Estivemos também na Feirinha de São Luís, que é um espaço bastante frequentado, levando a nossa mensagem. Vocês estão bem movimentados essa semana para vocês, né? Quer dizer, vocês estão no estádio de futebol, em feirinha, em terreiro de boi. Então, onde tiver gente, vocês estão levando a mensagem. Exatamente, o propósito é esse. Tá bom, onde a gente chega lá nesse estado de civilização, a gente não precisa mais desse tipo de trabalho, porque todo mundo vai entender que família, para ser respeitada como família, e agressão, seja lá de que tipo for, é crime.
não é isso? Muitos criticam, existe uma lei de proteção à mulher, mas são anos de discriminação e desigualdade sexual. Como você falou, que a gente quer chegar no ideal, que haja uma igualdade concreta, mas enquanto ela não chega, a gente vai perseguindo. Vai perseguindo e vai tentando proteger as pessoas que de alguma forma são agredidas ou atingidas por essa falta de conscientização. Doutora Larissa Tupinambá, que é assessora da Coordenadoria, eu vou dizer o nome todo dessa vez, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Um bom dia para você. É um prazer para mim, obrigada pelo espaço. Mulheres, não se subestimem, não se rendam, não aceitem menos do que tudo. O infinito é de vocês. Menos do que tudo, eu gostei disso, não aceite menos do que tudo, isso é muito bom. E você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser, reveja quantas você quiser, nos siga nas nossas páginas, nas redes sociais, que vai estar tudo à sua disposição. E todo dia eu vou estar aqui, 8h30, esperando por você, tá? Tchau!